Graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa resposta. No vídeo anterior nós trabalhamos com duas respostas ao nosso amigo Vitor. Ele perguntou, se nós somos mais sábios do que Jesus. Porque Jesus falou, isto é o meu corpo. E como que nós não vamos crer em Cristo? Então eu mostrei como que é incoerente o tipo de método que ele propôs para nós interpretarmos as palavras de Jesus. Na verdade, vai contra a própria igreja dele e causaria um caos nos textos bíblicos se você for levar aquela grosseria de literalismo a contento. E depois ele falou assim, olha, Jesus falou que quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida não tem vida em si mesmo. Vamos ver esses versículos, vamos ver se realmente esse versículo está falando sobre a Eucaristia. Eu sei muito bem que alguns pais da igreja utilizaram esta passagem em paralelo com a passagem de Mateus. Eu sei que muitos evangélicos ainda utilizam isso em paralelo com Mateus, mas nós queremos saber o que a Bíblia diz dentro do seu contexto. Será que capítulo 6 do Evangelho de João está falando da Eucaristia? Isso é uma coisa diferente de eu falar assim, olha, o Evangelho de João no capítulo 6, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, e isso tem algum paralelo com a Eucaristia, pode ser usado como uma analogia, é diferente. Por exemplo, eu posso estar falando, pegar lá, capítulo 6 de Efésios, que fala sobre o casamento, e pegar, por exemplo, Provérbios, que fala lá que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E eu posso fazer esse paralelo, posso fazer essa analogia, que enquanto o casal está unido, quanto mais unido ele for, mais resistente será o casamento. Eu posso fazer isso. Agora, uma coisa completamente diferente é eu ir lá em Provérbios e falar, olha, este provérbio aqui está falando sobre o casamento. Tá? Então, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, não é? Apesar do capítulo 6 de João não estar falando definitivamente sobre Eucaristia, e nós vamos provar isso dentro do contexto literário de João, do Evangelho de João, isso não quer dizer que nós não podemos utilizar, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, como analogia lá para a ceia do Senhor, lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, e ele aponta para o pão. Então nós podemos utilizar, não tem nenhum problema. Jesus realmente é o pão da vida, ele veio nos dar salvação e quem dele se alimenta realmente encontra a vida eterna. Agora, esta passagem de João, estas passagens não quer dizer necessariamente, não está trazendo para nós necessariamente uma teologia eucarística. Não era essa a intenção do autor. E nós vamos provar isso. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui, na Bíblia online, João capítulo 6, versículo 48, Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse trecho aqui é o trecho favorito dos católicos romanos para tentar provar a Eucaristia. Aliás, tentar provar a transubstanciação. Porque Jesus está falando aqui que nós devemos comer a carne dele. E quando nós comermos a carne dele, ele sendo o pão do céu e a carne é o pão, só pode ter um significado verdadeiro se houver transubstanciação.
Então, vamos mostrar aqui para os nossos amigos católicos que João, longe de estar falando sobre Eucaristia e muito menos de transubstanciação, ele está seguindo um padrão que ele mesmo propôs no seu evangelho. Nós vamos ver isso. Eu fiz um estudo bíblico aqui e nós vamos entender isso gradualmente. Bom, quando você começa os estudos teológicos, principalmente a interpretação da Bíblia, uma das coisas que você aprende para você interpretar qualquer passagem, primeiro, você tem que identificar a perícope, né, o assunto, onde ele começa e onde ele termina. Segundo, você tem que ver o contexto. E um outro princípio muito elementar é você descobrir o telos do livro, tá? A finalidade, aquilo para o qual o livro faz sentido, para o qual ele aponta, qual é o objetivo que o autor está querendo trazer para nós neste livro. Isso é o telos, tá? É a finalidade para a qual aquele livro foi escrito. E dos 4 evangelhos, talvez o que mais deixa evidente isso, que mostra para nós o telos do seu evangelho, é o evangelho de João. E onde está o telos deste evangelho? Está no capítulo 20, versículo 31. João vai dizer qual foi a finalidade, o objetivo para o qual ele escreveu o seu evangelho para a comunidade para a qual ele estava escrevendo. Ele diz assim: estes porém o quê? Tudo que ele relatou, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Então, aqui está o objetivo, aqui está o telos do Evangelho. Tá? Essa é a finalidade do livro. E a partir desta finalidade é que nós devemos olhar todas as outras partes deste Evangelho de João, porque a partir daqui nós vamos entender cada capítulo e o que ele está colocando em cada capítulo. Tá? Ele vai construindo cada capítulo desses através deste objetivo aqui. Primeiro, mostrar que Jesus é o Cristo, e a partir das provas que ele vai dando, principalmente através dos milagres, as pessoas vão crendo, e crendo, elas têm vida eterna em Jesus Cristo. Tá? Então sinais e os ensinamentos de Cristo. As pessoas vão entender que ele é o Filho de Deus. Entendendo que ele é o Filho de Deus, elas vão crer nele. E crendo nele, elas terão vida eterna. Tá? Esses propósitos, todos eles, é seguido à risca no Evangelho de João. Nós vamos começar com o capítulo 1. O capítulo 1 é interessante. Antes, porém, deixa eu fazer aqui uma introdução. João, ele gosta de algumas figuras. E ele coloca na boca de Cristo várias dessas figuras para ele poder trabalhar todo este objetivo, né? De mostrar que Jesus é o Cristo, e mostrando que Jesus é o Cristo, as pessoas devem crer nele, e crendo nele, elas terão a vida eterna. Tá? Ele vai usar muito a figura da água, a figura da luz, a figura do pão, a figura do templo e a figura do nascimento. Tá? Então, essas 5 figuras aqui, elas são proeminentes no Evangelho de João. Então, João, ele vai trabalhar todas essas questões, né, cristológicas, messiânicas de Jesus, a partir dessas figuras que ele vai introduzindo nos episódios que Jesus está dialogando com as pessoas. Então, a partir dessas figuras, João vai construindo um padrão. Que padrão é esse no seu Evangelho? Para provar que Jesus é o Cristo e, crendo, as pessoas tenham vida eterna. Primeiro, é interessante que ele mostra Jesus trabalhando com enigmas. Segundo, quando Jesus profere o enigma, as pessoas tomam isso literalmente e não entendem. E depois, as pessoas acreditam na sua mensagem. Tá? Então,
em praticamente quase todos os capítulos do Evangelho de João, no final está lá a frase: e eles creram nele, e acreditaram nele, e para que crescem nele. Então, a palavra crer, o verbo crer está constantemente em cada um desses capítulos. E ele mostra esse padrão. Primeiro padrão, Jesus profere um enigma, as pessoas não entendem esse enigma tomando literalmente, e depois as pessoas acreditam nele. Nós vamos entender isso aqui. O processo, então, se dá com cenários diferentes, com contextos diferentes, com questões diferentes, mas esse padrãozinho, ele continua. Tá? As pessoas sempre vão, no final, crer em Cristo, ou através de um milagre, ou através dos seus ensinamentos, ou através de alguma palavra que ele fala. Outra coisa que nós podemos perceber no Evangelho de João é que algumas vezes, muitas dessas vezes que Jesus profere esses enigmas, ele eleva a conversa, ele sai do campo puramente material e terreno e eleva a conversação para um padrão espiritual. Tá? Foi assim com Nicodemos, foi assim com a mulher samaritana e foi assim com outros personagens, que eu não me lembro agora, mas Jesus sempre está elevando a conversação, sempre saindo do terreno, começando no terreno e indo para o espiritual, sempre. Tá? Esse é o padrão de Cristo. Então, no capítulo 1, versículo 7, João já introduz, olha, este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos aqueles que crescem por ele, para que todos crescem por ele. Então, novamente é a palavra crer. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, João está seguindo aquele padrão que ele determinou. O telos, né, o objetivo, a finalidade para o qual ele está escrevendo. No capítulo 2, aí sim nós começamos esse padrão aí. Tá? No capítulo 2 nós temos a água transformada em vinho, o primeiro milagre. Aí João fala, Jesus principiou assim os seus sinais, versículo 11, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aí Jesus, no versículo 9, ele vai proferir um desses enigmas. Vai ser o primeiro enigma desse padrão, que ele vai seguir até o capítulo 10. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Perdão, é versículo 19 e versículo 20, tá? Versículo 21, mas ele falava do templo, do seu corpo. Então Jesus profere um enigma, as pessoas levam a um literalismo absurdo, não entendem, e aí depois João ele explica o que Jesus estava falando. Versículo 22, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, versículo 23, muitos vendo os sinais que fazia, creu no seu nome. Então aqui nós temos um padrão. Enigma, as pessoas não entendem o enigma, levam a um literalismo absurdo, e depois as pessoas acreditam nele. Tá? O capítulo 3 vai seguir este mesmo padrão. Agora a conversa é em particular com Nicodemos. Jesus fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 15. Então, Jesus profere um enigma, Nicodemos não entende, leva a um literalismo absurdo, e aí no final dos versículos, João introduz várias expressões de crença em Cristo. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, a crença no Filho vai gerando a vida eterna. É esse o propósito de João para com o seu evangelho. Então, está seguindo esse padrão. No capítulo 2, capítulo 3, enigma, as pessoas não entendem, levam ao literalismo e as pessoas depois acreditam nele. Ou existe algum ensinamento sobre crer nele. Capítulo 4, o padrão ainda continua. Ó. Agora Jesus fala com uma mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí vem, olha. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não tenha sede e venha aqui adquiri-la. Novamente, Jesus profere um enigma. A mulher não entende, leva a um literalismo absurdo. E depois, no final, a crença nele, olha. E muitos dos samaritanos... ainda tem mais um. Versículo 32, Jesus fala: ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Então nem os discípulos acreditam, né? Então Jesus fala um mistério, fala um enigma, não há uma interpretação correta levada ao literalismo e depois a crença nele. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Então nós temos esse padrão novamente. O enigma, as pessoas não entendem, e a crença nele. O capítulo 5 faz uma exceção, apenas profere palavras de Jesus, introduz ali as pregações de Jesus, mas novamente a questão de crer nele, né, está em voga aqui. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus está trabalhando aqui com a crença nele. E a crença que gera um poder, um benefício de vida eterna. Né? Então você tem que ir a Jesus, você tem que crer em Jesus para receber a vida eterna. Tá? Até agora Jesus está utilizando várias metáforas aqui. A água, o templo, né? Principalmente a água aqui, usada em duas vezes aqui, bem claro mesmo, né? O novo nascimento, mas também está a água ali, porque Jesus fala que não nascer da água do Espírito não herdará o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 6, que é o foco do nosso estudo. Tá? Será que esse padrão se repete? Igualzinho. Tá? Jesus profere um enigma, as pessoas não entendem, levam um literalismo absurdo, um materialismo absurdo, e depois a crença nele. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Pai, que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus: por que disse eu sou o pão que desceu do céu? Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar e não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer?
Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Perdão, estou repetindo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Versículo 69. Jesus fala assim: vocês estão querendo ir embora também? Porque os outros já foram. E Pedro fala assim: não, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Versículo 69, perdão. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebeu? Jesus profere um enigma, as pessoas não acreditam, levam um literalismo extremado e aí no fim as pessoas acreditam nele. No caso aqui, os discípulos dele. Jesus, João, ele está colocando um padrão. Tá? Qual que é este padrão? O padrão é, com cenários diferentes, com contextos diferentes, permanece uma linha. Essa linha é: você deve ir a Jesus, acreditar nele e ter vida eterna. Para isso, Jesus está usando diversas figuras de linguagem. A água, a luz, o pão, o nascimento. Então Jesus ele vai utilizando essas coisas com a única finalidade. Simplesmente falar assim, venha até mim, creia em mim e receba a vida eterna. Só isso. Só isso. O capítulo 6 não foge deste padrão. Aqui não há nem um pormenor de Eucaristia. Aqui não está falando da Santa Ceia. Aqui não está falando nada sobre transubstanciação. É simplesmente Jesus está usando uma linguagem para transmitir aquilo que ele vem transmitindo desde o capítulo 2. Ou desde o capítulo 1. Que é acreditar nele para receber vida eterna. Só isso. E aqui no capítulo 6 ele usa a metáfora do pão do céu. E fala que a sua carne ele vai dar para o mundo. Então você tem que se alimentar dele. Assim como você tem que beber dele. Beber como? Ele vai explicar agora o capítulo 7 também, olha. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscarei, não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram-lhe, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este? Que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? E ensinará os gregos? Então eles novamente não entendem. Leva literalmente o que Jesus está falando. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Logicamente, aqui Jesus não está falando do cálice, não está falando do vinho, está falando dele. Quem tem sede, venha e beba. Assim como ele diz no capítulo anterior, no capítulo 6. Quem tem fome, vem e come. Quem tem sede, vem e beba. Vem a mim, para vocês se alimentarem e saciarem a sua sede em mim. Aqui não está falando de Eucaristia, não. Assim como no capítulo 7. Aí, novamente, o padrãozinho, olha, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é profeta. Ou seja, creram nele. Enigma, as pessoas não entendem, crença nele. Novamente. Capítulo 8. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis ir? Versículo 30. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Enigma, as pessoas não entendem, levam literalismo bruto, crença nele.
Capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ouvindo que tinha expulsado, encontraram e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aqui está falando daquela cura que ele fez, daquele cego, né? E Jesus lhe disse: tu já os tem visto, e aquele que fala contigo. Então Jesus está falando aqui que ele é a luz do mundo. Se você vá até Jesus, você não andará em trevas. Assim como Jesus é o pão da vida. Se você se alimentar dele, você saciará a sua fome espiritual. Jesus é a água da vida. Se você beber dele, você não terá sede espiritual. É essa a tônica, é esse o objetivo. É essa a ideia que João está passando aqui em todos esses capítulos. Capítulo 10. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E aí Jesus vai começar a falar sobre o ladrão e tal, que é o que vem matar, né? Não cuida das ovelhas. E aí o versículo 6, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele estava dizendo. Então ele profere um enigma, eles não entendem, e aí vem a questão da crença nele, né? Aí Jesus fala, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 42, final. E muitos ali creram nele. Enigma, não entendem, crença nele. Novamente. É o que Jesus está falando. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. São 8 ou 9 eu sou de Jesus no Evangelho de João. A única finalidade, trazer as pessoas para a crença nele. Então, se nós fôssemos resumir tudo isso, Jesus é a luz do mundo. Se você crer nele, não andará em trevas. Jesus é a água da vida. Se você crer nele, não terá sede. Jesus é o pão da vida. Se você crer nele, não terá fome. Jesus é a porta das ovelhas. Se você crer nele, encontrará pastagem. Jesus é o bom pastor. Se você crer nele, será bem alimentado. Jesus é a ressurreição. Se você crer nele, nunca morrerá. Jesus é a videira. Se você crer nele, será bem enxertado, bem alimentado na videira verdadeira. Porque nós somos os ramos. Então, João, ele vai utilizando tudo isso, inclusive o capítulo 6, quando ele fala que ele não comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele está falando dele mesmo. A única finalidade é obter vida eterna. Você se alimenta de mim, você vem a mim, você tem vida eterna. Tá? João não está falando aqui de Eucaristia, mas de modo algum. Nós vamos ver isso. Agora vamos para mais algumas observações aqui. É interessante que se João estivesse dando a entender que Jesus estava falando sobre a Eucaristia ali, o mesmo que a ceia do Senhor no capítulo 26 de Mateus, quando Jesus fala a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebido, então você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, se isso fosse algum ensinamento sobre a ceia, sobre a Eucaristia, João ele foi muito relapso. Porque ele foi o único dos evangelistas que não relataram a ceia do Senhor. O único. Ele não relatou a ceia do Senhor. Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam da ceia, do último momento, Jesus falando, este é o meu corpo, que é partido por vós. João não. Agora, se João estivesse preocupado com a Eucaristia, será que ele dedicaria... não dedicaria nenhum capítulo para falar justamente aquilo que é o mais importante, que seria a ceia? Claro que não. Mas por que ele não fez isso? Porque João não estava preocupado com isso. Mesmo porque o evangelho dele tinha outros propósitos. E nesse propósito, o capítulo 6 não está falando da ceia do Senhor. Está falando justamente daquele padrão que nós estudamos até agora. Outra coisa,
Jesus fala que aquele que crer, que comer a sua carne, beber o seu sangue, terá a vida eterna e ele ressuscitará no último dia. É interessante, sabe por quê? Porque dentro da Igreja Católica, para você tomar a Eucaristia, você depende do padre. É o padre que faz tudo. Um leigo não pode fazer a partilha do pão. Ele não pode pegar a hóstia e falar, isto é meu corpo que é partido por vós. Até onde eu sei, só se mudou agora. Mas até onde eu sei, a doutrina católica não permitia isso. Então, o padre que tem que ter a intenção de fazer isso, primeira coisa, o padre tem que ser ordenado através do sacramento da ordenança lá, do sacerdócio. Ele tem que ser ordenado. Depois, ele tem que ter a intenção para fazer isso. Ele tem que pegar, proferir as palavras, aí sim acontece a mágica. Ou seja, Jesus é transformado ali, segundo a doutrina católica, né? Agora, é interessante que se isso fosse verdade, e quando Jesus fala que não comer a minha carne, que não beber o meu sangue, não tem vida em vós mesmos, e eu ressuscitarei no último dia, tá? Isso dependeria, a salvação da alma das pessoas para receber a vida eterna dependeria de um padre. E em locais que não tem padre, a pessoa crendo em Cristo. Se realmente Jesus está falando sobre a Eucaristia, ali quando ele fala que a minha carne é verdadeiramente bebida, meu sangue verdadeiramente bebida e minha carne verdadeiramente comida, se ele estivesse falando da carne da ceia, né, quando ele fala isso é meu corpo, ela teria o poder de dar vida eterna. Mas ninguém pode ter vida eterna se não tomar a ceia, se não tomar a Eucaristia. A Eucaristia depende do padre. Então, toda a salvação da pessoa, em última instância, depende do padre. Olha que coisa maluca. Né? Depende de uma igreja católica, porque padre tem que ter a igreja católica. Mas é isso que João está falando? Claro que não, claro que não. A vida eterna está atrelada à crença nele. Porque se a vida eterna estiver atrelada ao comer da sua carne e beber do seu sangue, como se fosse a Eucaristia, é algo interessante que nós não vemos isso nas cartas apostólicas. Nenhum apóstolo cita a ceia como método de salvação, como um meio de salvação. Quando Mateus ou Lucas vai citar lá a Páscoa de Jesus, ele dizendo isto é meu corpo, ele não remete ao Evangelho de João, ele não remete Jesus, as palavras de Jesus falando meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. E nem Paulo, quando ele vai falar da ceia do Senhor no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele cita João, ele cita o Evangelho de João ou coisa parecida. Ou mesmo essa tradição do qual Jesus falava que a minha carne é comida e meu sangue é bebida. Ele não cita por quê? Ele não cita porque ali não está falando sobre a Eucaristia. Ali Jesus está falando simplesmente, venha a mim, se alimente de mim, beba de mim, como ele falou no capítulo 7. Quem tem sede, venha e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É esse sentido que Jesus está falando. Outra questão, ali Jesus se compara ao maná, não ao cordeiro. Uma outra razão porque ali não está falando da Eucaristia, que Jesus está falando do maná, ele está se comparando ao maná, não ao cordeiro. O pão da ceia, da Páscoa, do capítulo 26 de Mateus, é o pão que os israelitas estavam comendo apressados ao sair do Egito. Não tem nada a ver com o maná. Não tem nada a ver com o maná. Agora, no capítulo 6 de Mateus, de João, Jesus está falando do maná. Ele se compara como pão, mas apontando para o maná, não para a Páscoa dos israelitas. É uma outra grande diferença ali, né? Outra coisa, Jesus fala que não comer a minha carne. A expressão carne nunca é usada no contexto da Eucaristia. Nunca. O contexto, a palavra correta para o contexto da Eucaristia é corpo. É o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. Todas as vezes os apóstolos vão falar corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Não é a Eucaristia. Ali na Eucaristia, Jesus não fala o corpo. Eu estou dando meu corpo, estou dando minha carne, estou dando meu sangue. Só isso. Tá? Então, mais uma diferença, mais uma prova de que João não está querendo ali ensinar que Jesus está falando sobre a Eucaristia. Coisíssima nenhuma.
Capítulo 3, versículo 15 e 18 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 16, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 5, versículos 24, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 6, versículo 47, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida eterna, a vida em seu nome. Na epístola, primeira epístola de João 5,13, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que ouve o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Disse-lhe, pois, Jesus, capítulo 11, versículo 25 de João, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando Jesus fala que aquele que se alimenta de mim, come a minha carne, bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia, tem que ser visto à luz de esse monte de versículos aqui. É da crença nele. Então, nada mais Jesus estava falando do que, olha, você se alimenta de mim, come a minha carne e bebe meu sangue, a carne que eu vou dar para o mundo na cruz, é simplesmente você entregando a sua vida a mim, vindo a mim, se alimentando de mim, crendo em mim, para você ter vida eterna. É só isso. Agora, tem uma pergunta que não quer calar aqui. Eu gostaria de deixar essa pergunta para os meus amigos católicos. Se Jesus, nós sabemos que a Eucaristia é um momento sagrado da igreja, dos discípulos, dos que servem ao Senhor, dos que são convertidos, tá? Este é o momento sagrado da igreja, tá? Agora, é interessante, se Jesus, quando disse, essa carne é verdadeiramente comida e este sangue verdadeiramente bebida, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida eterna, se isso estivesse remetendo à Eucaristia, será que Jesus estaria ensinando a Eucaristia para incrédulos? Porque a audiência de Jesus é que não cria nele. Eles ficavam contestando e boquejando com Jesus Cristo. Será que Jesus estaria ensinando Eucaristia para incrédulos? Claro que não. Lógico que não. Jesus estava ensinando o quê? Vida eterna para eles. Não tem nada a ver com a Eucaristia, que é algo à parte, só da igreja. Então, todas as vezes que Jesus está proferindo esses enigmas, com raras exceções, ele está numa audiência de incrédulos, numa audiência de pessoas mundanas, de pessoas que não são servas dele. E tem um único objetivo, gerar a crença nessa pessoa para ela ter a vida eterna. Só isso. Então Jesus, quando ele fala para aquela plateia, ele não está falando sobre a Eucaristia, está falando sobre a crença nele. Porque a Eucaristia é algo separado somente para a igreja, não para incrédulos. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas. É interessante que nem João, nem Paulo, nem Mateus, quando vão falar sobre a Eucaristia, nem o Concílio de Trento, nem o Vaticano I e II, nenhum deles colocaram João como prova da Eucaristia. Nenhum deles. E para finalizar aqui, eu vou citar nada mais, nada menos do que Agostinho de Hipona, falando sobre este episódio aqui de João capítulo 6. No capítulo 16, que tem o título de Regra de Interpretação de Comandos e Proibições, no livro Doutrina Cristã, livro 3, capítulo 16, versículo 24, Agostinho vai falar o seguinte, ele está ensinando regras de interpretação da Bíblia. Tá? Então ele vai usar João capítulo 6 como uma regra. Olha o que ele vai dizer, gente. Se a sentença for de comando, seja proibindo um crime ou vício, ou ordenando um ato de prudência ou benevolência, não é figurativo, é literal. É literal. Se, no entanto, parece ordenar um crime ou vício ou proibir um ato de prudência ou benevolência, é figurativo. Então, é assim, olha, se você encontrar algum versículo que está proibindo um vício, um crime, algo imoral, é literal. Agora, se você encontrar algum versículo que está
alegadamente dando base para um crime, para um vício, para algo que seria considerado imoral, aí o sentido é figurado. Aí ele vai continuar, olha. A menos que você... Aí ele vai dar este exemplo, gente. A menos que você coma a carne do Filho do Homem, diz Cristo, e beba seu sangue, você não tem vida em você. Em você mesmo, né? João 6,53. Isso parece ordenar um crime ou um vício. É, portanto, uma figura, ordenando que tenhamos uma parte, a comunicação, nos sofrimentos, ou a comunidade ou comunicação, uma coisa assim, nos sofrimentos de nosso Senhor, e que devemos reter uma doce e proveitosa memória do fato de que a sua carne foi ferida e crucificada por nós. Agostinho, falando que essa expressão de João, a menos que você coma a minha carne, você não tem vida em você mesmo, a menos que você beba do meu sangue, você não tem vida em você mesmo, ela é figurada. Figurada. Então, João não está falando sobre Eucaristia, de modo algum. Tire o seu cavalinho da chuva, tá? Eucaristia está no capítulo 26 e no capítulo 22 de Mateus e Lucas. Ali está falando sobre a Eucaristia. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Ali está falando sobre a Eucaristia. Capítulo 6 de João não está falando sobre a Eucaristia. Está falando sobre a crença em Cristo, quando ele daria sua vida pelo mundo. Só isso. Então, bye bye para a transubstanciação no capítulo 6 do Evangelho de João. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, por favor, ajude esse canal, se inscreva, chame outras pessoas para se inscrever, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Leve este vídeo para a escola dominical, para a sua igreja, para a sua comunidade, para as células, para estudos bíblicos domiciliar, tá? Espalhe o nosso trabalho para que outros sejam abençoados e não sejam enganados com essas filosofias e essas falsas teologias, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Estou cansado, já está tarde da noite já estou bem cansado. Mas temos que fazer isso pela apologética e pela glória do reino de Deus. Tchau!